Eu prefiro usar a palavra experiência do que experimentação, porque experimentação pode soar que assim, eu fui escolhendo para ficar experimentando. Não foi. As coisas foram surgindo naturalmente. Por exemplo, meu primeiro estágio aconteceu na área de marketing. Esse eu não escolhi. Disseram para mim lá na Souza Cruz, isso aqui é na área de marketing, pesquisa de mercado. Gostei, tinha uma visão matemática, estatística, fui bem, né? Depois, no banco, também tinha uma visão financeira de análise que mexia com isso. Então, eu diria o seguinte, as minhas experiências, elas sempre estiveram baseadas numa coisa de facilidade ou de algo que eu gostava. Eu sempre gostei muito dessa visão de análise, números, a visão financeira. Então, mesmo eu tendo trabalhado em áreas diferentes, trabalhei em finanças, trabalhei em marketing, trabalhei em logística, trabalhei com IT, com tecnologia da informação, trabalhei com gente, área de RH, eu diria que essas experiências nessas diferentes áreas, elas sempre tiveram galgado de uma coisa que é a facilidade. Por que eu estou comentando isso? Porque para o jovem que está nos ouvindo, é muito importante uma autoanálise para saber o que você tem como facilidade. E tentar encontrar caminhos onde essa facilidade seja colocada em uso. Eu acho que isso é uma coisa importante, essa consciência sobre, o que eu faço bem? O que eu realmente faço melhor do que quem está do lado? Isso facilita. E adiante. E eu diria que em determinados momentos da minha carreira, principalmente na Ambev, né, Brahma, Ambev, Embev, as oportunidades elas foram me sendo dadas sempre com o escopo, aumentando o escopo, aumentando a responsabilidade, e aí eu fui aprendendo dessas diferentes áreas funcionais, que eu diria hoje é fundamental para mim, porque ao ter passado por essas áreas, e não de uma maneira superficial, porque eu passei em momentos distintos, inclusive crescendo na carreira, então trabalhei profundamente executando aquela área, isso me ajudou a montar um mosaico do que é uma visão de negócio, uma visão holística de uma empresa. Minha opinião, se o jovem trabalha numa empresa que dá essa oportunidade, deveria pedir. Ao mesmo tempo, peça o que você tem prazer. Porque não adianta alguém, por exemplo, que assim, eu não gosto de números. Aí a pessoa, não, vou pedir para estar em finanças. Não peça finanças, peça participar de um projeto financeiro. Até isso a gente tem que saber na nossa carreira. Porque a nossa carreira, ela é definida e liderada por nós. Então a gente tem que saber pedir. Sim. Isso eu acho que é o caminho principal. Isso eu falei das áreas. Falando um pouco dos setores, eu diria que os setores na minha vida foi menos uma escolha proposital, e o que na verdade guiou a minha escolha foi que eu sempre me direcionei para trabalhar em empresas onde eu visse que o poder decisório está aqui no Brasil e, pelo tanto, você tinha uma agilidade, velocidade na tomada de decisão. Isso sempre foi algo que me motivou. A agilidade, menos só pensar, vender ideias, e mais o seguinte, ok, a ideia é essa, a análise é essa, a decisão que parece a mais acertada é essa. Às vezes a gente analisa e nem sempre é a decisão correta, mas a gente fez a análise, essa decisão, vamos aprovar? Aprovou? Vamos adiante. Isso sempre foi algo que me inspirou. Então, tive um prazer enorme de trabalhar 17 anos numa empresa, Brahma, que virou Ambev, que virou Embev ainda quando eu estava lá, em que isso era uma realidade do dia a dia. Tive o prazer de trabalhar num grupo maravilhoso, que é o Grupo Pão de Açúcar, durante 5 anos, aí já em posições de alta liderança, tive 3 posições de vice-presidência, em áreas diferentes, dentro do Grupo Pão de Açúcar, aonde era um momento que ainda não tinha havido a mudança de controle, então o poder decisório estava no Brasil, né? Nas reuniões de conselho, tocadas no dia a dia. E hoje eu diria que é uma coroação, porque eu tenho o prazer de estar numa empresa multinacional brasileira, escrevendo a sua história, como essa multinacional jovem que somos, né? A Votorantim Cimentos, ela existe dentro do grupo há 81 anos. E nessa trajetória de existência, a maior parte dos anos sempre foi no Brasil, através de crescimento orgânico. Aí, em 2001, teve a aquisição de operações Estados Unidos e Canadá. E agora, no final de 2012, teve algum swap de ativos com uma empresa concorrente do mercado chamada Simpor, uma empresa de origem de capital português, em que a gente
recebeu ativos, que então a gente está operando, né, vamos chamar assim, esses ativos, desde 2013, em países super diferentes, Espanha, Tunísia, Turquia, Marrocos, Índia, China. Então, o momento que a gente vive é um momento mágico, e é um momento que a gente, exatamente na posição que eu estou, por isso também aceitei a proposta de vir para cá, é a liderança de estar discutindo nos temas que eu tenho sobre responsabilidade, que é a área de gente, a área de gestão, no conceito de implantar um sistema de gestão forte com conceitos Falcone, qualidade total, a área de comunicação interna e externa e a área que está ajudando a concretizar o nome Votorantim Cimentos como uma marca global de relevância como empregador e também como nosso empregado, já interno, nosso funcionário. Então eu diria que as indústrias, elas seguiram não o setor, mas mais o que eu buscava por saber o que eu gostava.